Existem poucas coisas mais discutidas e menos compreendidas do que a economia de um país. Para variar, aqui no Brasil, esse fenômeno acontece com mais intensidade. E a bola da vez é discutir a crise econômica que acompanha a grave e trágica pandemia pela qual nós passamos. Está cheio de comentaristas políticos, jornalistas e todo tipo de gente dando opinião sobre a duração da quarentena, sobre o auxílio emergencial e sobre a depressão econômica que virá e o que a gente pode fazer para encontrar a medida certa de tudo isso. Para me ajudar a compreender todas essas questões, chamei aqui para conversar o economista e professor José Geraldo de Mello. Muito obrigado, antes de tudo, pela sua participação, professor. Ficamos muito felizes que você veio aqui. E se você quiser, pode se apresentar já para o pessoal. Eu que agradeço muito a esse convite. É um momento da maior importância para se esclarecer essa discussão entre economia, crise econômica e crise de saúde pública, né? O que deve ser privilegiado nesse momento. Eu entendo a economia como de fato ela deve ser entendida. A economia é classificada como uma ciência social. Nos últimos anos, com uma grande predominância do pensamento liberal, o que se ouve é muito a economia associada a mercado. Quando se fala em crise econômica, seja ela essa ou crise inflacionária que nós vivemos há poucos anos, quem é ouvido pela mídia é o economista ligado ao mercado financeiro. Parece que o mercado financeiro se tornou o grande charme em termos de economia, mas a economia não pode perder a sua característica essencial como ciência. O mercado financeiro também é importante, o mercado financeiro tem a sua contribuição, mas não pode ser admitido como sendo o tudo, que é o que a gente vem vivenciando nesses últimos anos. O que é uma crise econômica e quais são os parâmetros para a gente entender tudo o que a gente está passando? Tá. Olha, a crise econômica, na verdade, ela faz parte da própria essência da economia. A economia vive de ciclos econômicos. A economia experimenta, portanto, uma alternância de ciclos econômicos ascendentes, ciclos de crescimento, e esses ciclos tendem a se esgotar. Num dado momento, a capacidade ociosa da economia para continuar contratando mão de obra, expandindo produção, se esgota. E nesse momento se iniciam crises de atenuação ou até recessão, crises de queda no nível de atividade econômica. Esses ciclos se alternam e fazem parte da realidade econômica. São crises periódicas que acontecem, né? Faz parte de um processo natural da economia. É claro que nós vivemos outras crises episódicas e que não estão associadas aos simples movimentos dos ciclos econômicos. Uma crise como essa que o mundo vem vivendo hoje, né? Embora a crise econômica atual ela anteceda o coronavírus, né? Anteceda esta pandemia, a crise propriamente provocada pela pandemia é uma crise episódica. Aconteceu, ela não está associada aos ciclos econômicos. No entanto, crises episódicas, como ocorreu nos anos 70, duas grandes crises provocadas por choques do petróleo, elas não fazem parte dos ciclos econômicos, são fatores extraciclo, episódicos, portanto, que afetam o crescimento econômico. A crise associada aos movimentos cíclicos é conhecida e, portanto, a forma de enfrentamento dessas crises também
é conhecida. Ao contrário do que se vive hoje, cujo dimensionamento da crise, inclusive, não é possível. Tem características completamente desconhecidas. Existe uma dicotomia entre saúde e economia? E como essa dicotomia, se ela existe, impacta nas políticas públicas de combate à pandemia? Eu entendo que, na verdade, existe uma falsa dicotomia, né? Isso não é uma colocação original. Muitos têm apontado a existência dessa falsa dicotomia, porque não é possível haver crescimento econômico sem saúde. E as crises de saúde pública acarretam custos à economia bastante significativos. Quanto maior a crise de saúde, maior os custos impostos ao sistema público de saúde, mas também impostos às empresas, né? Não há possibilidade de bom desempenho de empresas na medida em que muitos dos seus funcionários estão contaminados por um vírus e são levados à licença médica, em que um funcionário contaminado pode contaminar todo um setor e paralisar essa parte, ou muitas vezes, se for um setor crucial, paralisar a própria empresa. Quanto antes um país entra numa quarentena, antes ele pode sair. E essa frase diz tudo sobre os custos da epidemia. Se eu puder sair, entrar antes na quarentena e sair o mais rápido possível, o tempo de paralisação da economia é menor. As despesas do Estado no financiamento da saúde pública são menores. Quais são os grupos mais afetados pela Covid? E quais são as medidas, né? Tipo, como funcionam e por que existe, por exemplo, o auxílio emergencial? Mas há problemas estruturais nas economias e na economia brasileira, alguns problemas estruturais marcantes que não são entendidos como crise, mas que representam a grande desigualdade social existente no Brasil. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social em todo o mundo. Hoje, nós temos esse problema mais expostos aos olhos das pessoas, devido a peculiaridades da própria crise sanitária que a gente vive. Em períodos de normalidade, poucos se lembram que há milhões de pessoas vivendo em condições precárias, sem água, sem esgoto, num momento em que a crise sanitária aponta como a principal forma de se evitar a contaminação se lavarem as mãos várias vezes ao dia, né? A higiene de uma maneira geral. Além disso, aproximadamente 12 milhões de pessoas vivem numa situação de lotação de espaços. Muitas pessoas vivendo em cômodos únicos, incluem, além da higiene, o afastamento. Numa única casa, devem evitar contatos muito próximos. Os grupos mais afetados pela Covid são os moradores de favelas, moradores de cortiços, que não têm acesso muitas vezes ao saneamento básico, ao esgoto ou à água encanada. São também duramente afetados e, claro, esses trabalhadores muitas vezes vivem já nesses ambientes, mas não só nesses ambientes, os trabalhadores informais. Esses são duramente afetados porque, havendo ou não quarentena, são obrigados a irem à luta para complementar sua renda ou mesmo para obterem o mínimo. Como é que funciona esse auxílio emergencial e você acha que ele é uma medida boa e o quão boa ela consegue ser, né? Quanto ela funciona, quão longe ela consegue chegar? Essa assistência emergencial ela é fundamental, ela está acontecendo
em todas as economias. Eu diria que no caso do Brasil ela é muito tímida, né? Para se ter uma ideia, a despesa com a assistência direta às pessoas, com essa assistência emergencial, esse pagamento de R$600 por um período de 3 meses, vai representar uma despesa de 2% do PIB. 2% do PIB, não mais que isso. A gente sabe que, mesmo da parcela elegível, 12 milhões de pessoas não conseguiram receber até agora. Vão ter que se recadastrar. E uma grande parcela da população carente que não é elegível por alguma razão. Tem um filho, mas não é o chefe de família, portanto não tem direito, e muitas pessoas, por inúmeras razões, não estão tendo acesso a essa renda. Há quem diga que essa recessão/crise que virá será no mesmo patamar do que a crise de 29. Você acha isso cabível como afirmação ou você acha que é um exagero? Olha, primeira coisa, ninguém sabe exatamente o tamanho dessa crise, né? Nós estamos ouvindo falar em segunda onda de contaminação. Uma primeira previsão estima que de 3 a 6 meses se possa voltar à normalidade. Mas quando se fala em segunda onda, quando se aventa a hipótese de não haver imunização daqueles que foram contaminados pela primeira vez, isso pode prolongar e prolongar muito a crise. Mas admitindo aquilo que a gente conhece até hoje, eu particularmente, acho muito difícil que os danos produzidos por essa crise se aproximem daquilo que foi a chamada Grande Depressão. Vou fazer aqui essa última pergunta, que ela não é uma pergunta, na verdade, ela é um desafio. Ônus e bônus da crise econômica, qual é a melhor coisa que pode acontecer e quais são as piores coisas que já vão acontecer? O ônus, todos sabemos, né? A epidemia está fora de controle no Brasil. Um estudo recentíssimo que tenta trazer para a realidade os números da crise, né? Na rede privada, 100 mil exames cujos resultados não estão sendo incorporados às estatísticas oficiais. Faltam 100 mil resultados de exames feitos na rede privada. A epidemia, né? Ela tem um tamanho muito maior do que aquele que revelam os dados oficiais, e esse estudo procurou estimar, a partir do número de mortos, o número real. A conclusão do estudo coloca o Brasil como o verdadeiro epicentro da crise. Portanto, o ônus está todo aí, com estados já enfrentando o colapso do sistema de saúde, sem mais nenhuma vaga em UTIs, inclusive particulares. O ônus todos nós conhecemos. Bônus, bom, eu entendo que, como já vem sendo discutido em países desenvolvidos como Alemanha, França, nos Estados Unidos mesmo, embora o governo seja um governo de vertente liberal, que sempre que há uma grande crise deixa de ser liberal e emite dólares, ou seja, transfere a conta para o mundo inteiro, já que o dólar é uma moeda de circulação internacional. E ao emitir dólares nos Estados Unidos, se desvalorizam os dólares, por exemplo, das reservas brasileiras. Mas esses dólares emitidos são gastos internamente no socorro às crises. Mas, de qualquer maneira, há, inclusive nos Estados Unidos, uma maior percepção da importância de um Estado forte. Enfim, o Brasil tem mostrado uma grande incapacidade
no enfrentamento da crise. O Estado brasileiro tem se mostrado fraco. O SUS perdeu recursos importantes com a lei que fixou o teto de gastos. Esse enfraquecimento, em apenas 2 anos, do SUS já mostra uma grande dificuldade de enfrentamento da crise. A população, de uma maneira geral, como a gente tem notado no resto do mundo, deve ter uma percepção maior da importância de um Estado forte, num contraponto a essa tendência liberalizante, essa defesa do Estado mínimo que anda tão em voga. Além disso, a maior importância que deve vir a ser dada à ciência, né? A ciência vem sendo também, assim como a cultura, a ciência vem sendo duramente atacada pelo atual governo. Um grande bônus deve ser com essa maior visibilidade da ciência, a recuperação da percepção da população da sua importância. E por último, um bônus adorável é a desmoralização dos negacionistas. Essa crise deve desmoralizar completamente aqueles que negaram a ciência e que negaram a própria importância da pandemia. É um grande bônus. Maravilha, ótima resposta, ótima entrevista, professor. Espero que o público tenha aprendido bastante também com esse papo. E muito obrigado, viu? Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muitas coisas foram faladas aqui, muitos dados foram compilados. Eu vou deixar tudo disponível na descrição do vídeo, os links para vocês conferirem tudo que a gente falou por aqui. Também ficará disponível o link do podcast, porque essa conversa aqui não parece aí no vídeo, mas ela durou mais de 1 hora e tem muita coisa boa, importante. Então, se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, se você quiser entender mais sobre o que foi falado, o link está aqui na descrição. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo. Eu espero que eu esteja fazendo uma coisa legal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada do Revisão Geral. E é isso aí, gente. Um grande abraço e tchau, tchau.